Ok, boa noite. Churrasco de alface. Oh, perdão, desculpa. A gente vai continuar, depois de um pequeno intervalo, a história do Tanakh. O shiur estava muito curto, não dava tempo. Tem alguns minutinhos, dá para a gente continuar. A gente estava no final da história que Davi Amelech ele começou a trazer o Aron HaKodesh em direção a Jerusalém. No meio do caminho, teve um incidente trágico que um indivíduo acabou tocando no Aron, ele acabou morrendo. Na segunda vez que eles levaram, que a gente parou, Davi Amelech ele fez uma procissão muito grande, vários sábios, sem ter milhares de sábios, todo o povo de Israel acompanhando, e ele foi na frente do Aron HaKodesh e ele dançou literalmente igual um maluco. E a esposa dele, que tinha sangue real, que era filha do Shaul, estava olhando lá e não gostou muito, não gostou do jeito que ele estava dançando. E aí eles conversam e ela dá um puxão de orelha nele, fala: o que você está fazendo? Isso aqui não é kavod para um rei de Israel se comportar dessa forma. E só para a gente ter uma ideia, não era igual o presidente de hoje em dia, que ele vai andar de moto por aí, mostrar que ele é igual a todo mundo. A posição de um rei que a Torá coloca é bem pelo contrário. Um rei, ele tem que estar recluso, ele não pode comer com a turma, ele não pode bater papo com a turma, tem que estar um status social muito mais elevado. E a Torá exige isso dele. Então, teoricamente, a reclamação dela era justa. Você sair para dançar com todo mundo, tá bom, você dança à distância, você não pode ficar se expondo dessa forma. Mas Davi Amelech responde com uma maneira muito afiada e ele joga, na verdade, contra o pai dela. Não é legal falar do sogro, mas ele dessa vez ele Vai falar da sogra. Hã? Mas dessa vez ele fala: olha, se teu pai ele realmente estava certo nas condutas dele, por que ele perdeu o reinado? Cadê ele agora? Ou seja, não necessariamente tudo que teu pai fez foi o mais correto possível. E aí você não percebe que o que eu fiz foi para a honra de Hashem. Eu fiz isso por Hashem. E aí ele fala uma frase: se eu pudesse, eu faria muito mais do que isso para Hashem. Ela acabou sendo punida. Logo, pouco tempo depois, ela foi dar à luz. E ao dar à luz, ela faleceu. Como uma tzadeket, fez chuvá. Mas Hashem, ele é extremamente rígido com os nossos comentários, especialmente de uma pessoa no nível espiritual dela. Então, ela acabou pagando com a própria vida por ter chamado a atenção do rei Davi dessa forma. Mas a lição fica de que quando se trata do serviço a Hashem, não tem kavod. Não tem eu sou melhor, eu sou mais importante. Nem o próprio kavod que Hashem estabeleceu. Não é o meu kavod, eu sou uma pessoa importante socialmente. Não, não. É o kavod que Hashem te colocou. O rei de Israel tem um kavod, ele tem uma posição. Mas quando você está perante Hashem, a alegria tem que superar tudo. E mesmo até a maneira normal de se alegrar. O que é se anormal? O que é se alegrar de forma normal? Alegria, por definição, é você sair do normal. Então, se você está medindo, não, eu posso dançar um pouquinho, mas não tanto, então você não está alegre. A verdadeira alegria é quando você realmente perde as barreiras. Claro, num espírito de serviço a Deus, não de frivolidade, um espírito de verdadeira alegria, você não está pensando nos detalhes, você não está olhando para a oração, você não está olhando se a tua camisa está para dentro, você está realmente completamente entregue para Hashem. E ele se torna, na verdade, nos sábios posteriores, como um modelo realmente de como a gente deve servir a Hashem com alegria. A gente aprende dessa passagem do rei Davi e em relação à crítica dela, quer dizer, ela estava errada em criticar e realmente quando se trata de serviço a Hashem, tem que ser com a máxima alegria, sem nenhum tipo de barreira, a não ser o fato de a gente estar focado em servir a Hashem e não acabar perdendo o foco. Mas ela chamou atenção em público? Ou não, só... não, boa. Ela chamou atenção aparentemente em casa, chegou em casa depois, né? E aí Bolo de macarrão. Que bêbado. Não, eu não acredito que ele estava bêbado. Não acredito que estava bêbado. Ela estava na janela olhando. Ela viu pela janela, mas eu não acho que ela chamou atenção em público. Ela falou com ele, a princípio, falou com ele reservadamente. Agora... Sim. E como os sábios... soube? Do quê? Se foi boa sozinho. Pergunta. Você fez uma pergunta muito boa. Se ela falou com ele sozinho, como que a gente está sabendo? Quem estava lá registrando? Hashem estava registrando. Várias passagens da própria Torá, por exemplo, a conversa de Bilam com Balak, que eles estavam lá de longe tentando amaldiçoar o nosso povo.
Ninguém estava lá. E a Torá conta exatamente o que eles falaram. Quem é que contou? Profecia. Deus falou para Moshe, que é, Deus falou para o profeta escreveu. Tá. Quem escreveu o livro de Melachim, o Shmuel talvez a primeira parte, porque talvez foi Natan e Gat, que são os próximos profetas. Mas foi escrito com profecia, então o que aconteceu nos bastidores também vai ficar registrado. Pode. Tem a passagem famosa que Yosef, quando ele estava sendo testado pela esposa do Potifar, seduzido, então ele ficou, né? Chegou uma hora que ele ficou titubeou, vai, não vai, mas ele não sabia que todo mundo ia ler a história dele para sempre. Se ele soubesse, ia ser mais fácil. Falar, bom, então é melhor eu. Então, Hashem estava lá escrevendo. Não foi Yosef que contou a história. Olha, um dia eu estava lá e eu quase fui. Ele não contou a história. Deus contou para Moshe e ele conta para a gente a história. E agora, quem estava no Shur alguns dias atrás, a gente falou que as mitzvot, de quando a gente entra em Israel e conquista Israel, você tem que destruir Amalek, você tem que ter um rei e você tem que construir o Beit HaMikdash. Então agora ele conseguiu destruir os inimigos de Israel. E agora que ele destruiu, já temos um rei. O que ele precisa fazer? Construir o Beit HaMikdash. Então David HaMelech agora ele começa a fazer os planos, fala, bom, eu já tenho um palácio bonito. Mas não é bonito que eu tenha um palácio digno e Hashem e o Aron HaKodesh, os utensílios do Mishkan, eles estão aí alojados num lugar temporário. E o pensamento dele foi realmente digno, e assim que tem que ser. A sinagoga tem que ser a casa mais bonita. Que aquilo que a gente dá para destacar tem que ser o melhor. A casa de Hashem tem que ser o melhor. Então o pensamento dele foi extremamente correto. Ele falou, eu preciso agora então construir a casa de Hashem, fazer o Beit HaMikdash. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso consultar o profeta de Deus. Então, uma vez que Shmuel já tinha falecido, ele precisou consultar os profetas, que não são tão famosos, mas eles são profetas, eram Gat e Natan, dois profetas. O mais famoso talvez seja o Natan, o profeta Natan. E ele vai lá e ele consulta o profeta Natan, e Gad, desculpa, ele consulta o profeta, e ele fala, o que você acha? Você acha que chegou a hora de eu construir o Beit HaMikdash? E ele responde na maior, claro, constrói o Beit HaMikdash. Só que, justamente, a gente sabe a diferença entre o profeta Moshe e os outros profetas. Moshe, o que ele falava, era Deus falando. Os outros profetas precisavam parar, consultar, dormir à noite, sonhavam, tinham visões proféticas, não é cara a cara, não é natural. Então, aparentemente, ele respondeu de forma natural, sem consultar Hashem. E aí, quando à noite ele vai ter a profecia, vai ter a visão, Hashem puxa a orelha dele e fala, peraí, você não me consultou? O pensamento de Davi foi correto, mas não chegou a hora ainda de construir o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash vai ser construído pelo filho dele, pelo Shlomo. E lá vai ser o momento adequado de construir o Beit HaMikdash. Então, corre, vai lá e avisa ele, e ele tem as palavras exatas que a Hashem fala para ele falar, para não começar. Por que correr? Porque David HaMelech, pela ansiedade dele de começar a fazer a mitzvah, era possível, ele era capaz de falar, eu não vou comer até começar a construir o templo. Não vou beber só para realmente agilizar as coisas. Então, para ele não prometer, para ele não entrar nesses problemas, então vai lá imediatamente e vê se ele não começou para avisar ele. E Hashem, então, o profeta, ele vai lá e transmite essa mensagem para o David HaMelech. Ele corre para o palácio e deu tempo aí para ele ter avisado o David HaMelech. De tudo a gente tem que tirar uma lição muito clara, que a vontade de Davi estava correta. Primeiro, a lição da gente saber, quando a gente fala de alegria, tem que, em relação a Hashem, a gente não tem que pensar no nosso kavod. E segundo, assim que a gente tem a oportunidade, a gente tem que construir uma sinagoga, a gente tem que fazer a casa mais bonita. É proibido você destruir uma sinagoga, a não ser que você tenha outra pronta. E se é a única da cidade, você fala, não, mas eu preciso reformar e construir outra aqui. É complicado, você tem que já ter o dinheiro pronto, já tem que, na hora que você sabe como que é, a obra começa e não acaba. Então, realmente, quando a gente fala da casa de Hashem, temos que ter a melhor e o mais rápido possível. A intenção dele foi correta, mas todo mundo conhece que ele não teve esse mérito por ele ter passado por guerras. O Beit HaMikdash é um lugar de paz absoluta, sangue nas mãos, essa é a linguagem. E o filho dele, Shlomo, que significa paz, ele conseguiu a paz através da sua sabedoria. Não precisou tocar
na espada. E por isso ele pôde construir o Beit HaMikdash. Não que foi uma falha de Davi. A espada que ele tocou foi para Hashem, foi pela mitzvah. Mas mesmo assim, o Beit HaMikdash tem que estar intacto. Tem que ser realmente construído por alguém que não tem nenhum tipo de sangue, nem o sangue de mitzvah na mão. Boa noite a todos. A espada foi construída por o Moshe, que ele também já faz isso, né?